Então, voltando ao Éden, onde o homem e a mulher desobedeceram a Deus e tiveram as consequências devidas, a saída do paraíso. A desobediência do casal levou-os a saírem do paraíso. Cada homem buscava sua fórmula de buscar o bem e evitar o mal. E nenhuma dessas fórmulas deu certo através dos tempos. Então o homem foi lançado fora do jardim do Éden, do paraíso, e o ser humano, então, ele tem uma necessidade espiritual. E um certo fator da própria consciência de buscar o bem e evitar o mal. E no Salmo 14, do 1 ao 3, diz assim: Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente. Se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. E então o homem, ele se desviou totalmente do caminho da comunhão com Deus, da busca de Deus. E Satanás, por sua vez, aquele anjo caído, levava o homem cada vez mais a se rebelar contra Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, e atingindo o homem, ele estará indiretamente atingindo a Deus. Então ele levava o homem ao pecado e à desgraça, porque esta é a sua missão no mundo. Em João 10:10, fala que o ladrão, né, que é o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Pense nisso. Não é deste modo que ele tem agido ainda hoje? Ele mata o homem, espiritualmente o afasta de Deus. Ele levanta os homens uns contra os outros, causando mortes. Leva o homem ao suicídio. Rouba a paz, a alegria, rouba a mente do homem, levando-o à loucura. Destrói a sociedade através de drogas, álcool, destruindo também as famílias. Afinal, toda miséria, depravação, imoralidades, pornografias não é produto da mente de Satanás? Então é isso que Satanás levou o homem à destruição, à ruína, à queda, incrementando através da maldade, do pecado, cada vez mais o homem a se afastar de Deus. E então Deus, por ser um ser grande, extremo, poderoso, infinito e principalmente justo e misericordioso, ele agiu diante de toda a miséria do ser humano. A solução de Deus. Em 1 João 1:8, 1 João 4:8, e diante de toda a miséria e desgraça do homem, ele, Deus, não podia deixar de fazer alguma coisa. Deus tinha que fazer alguma coisa. Lá já na queda do homem, ele prometeu uma solução. Em Gênesis 3:15, Deus prometeu que um descendente da mulher haveria de pisar na cabeça da serpente. E então Deus agiu, porque Deus é amor, 1 João 4:8. Deus agiu. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A plenitude dos tempos. Em determinado tempo, o tempo de Deus,
não sabemos destacar quantos séculos, milênios, né? Como que é feito essa contagem de Deus, mas a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E para isso, Jesus tinha que se restringir à forma humana, viver uma vida santa e morrer numa cruz pela humanidade. Jesus viveu uma vida santa. Em 1 Pedro 2, 21 a 23, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Antes de Jesus vir a este mundo, ele estava na glória com seu Pai, que é Deus. João 1:1 e João 17:5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus, no princípio, na origem das coisas, ele era a palavra estava com Deus. Quer dizer, não é a mesma pessoa. Se estava, então uma pessoa distinta. E a palavra era Deus. Então, na essência, como nós chamamos de Deus o Pai, então Jesus é o Deus Filho e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É a oração sacerdotal de Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, sobremodo, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus chegou pregando: a vós é chegado o reino de Deus, Mateus 4,17. E estando aqui cumpriu tudo o que o Pai lhe ordenara. Em João 12,49. O Pai que me enviou, este me deu mandamento sobre o que dizer e falar. Jesus manifestava a Deus e o seu grande amor. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, fazia o bem a todos. Atos 10:39. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Libertava os oprimidos dos demônios. Em Marcos do 5, de 1 a 13, conta a história sobre um demoniado. Jesus, chegando à província dos Gadarenos, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com guilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os guilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava de dia e de noite clamando pelos montes
e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, Jesus expulsou aquela legião de demônios e aquele homem foi restituído à sociedade. Ressuscitava mortos. João 11, do 1 ao 45, então conta a história sobre a ressurreição de Lázaro, que já estava morto de 4 dias. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. E perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede quanto o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que também este não morresse? Jesus, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tinham, pois, a pedra, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Jesus cura os cegos, perdoava os pecados, limpava leprosos, levantava paralíticos. Tudo isso em 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. O diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus foi além de tudo isso para provar o amor de Deus, que foi a sua morte sacrificial, a sua morte na cruz do Calvário.